Shalom, amigos. Continuando a nossa história, eu estava contando o que realmente chamou a atenção do Dr. Gabriel nesse início de carreira dele. E um dos assuntos é que nesse início dos anos 60, começou a se falar muito do suco da clorofila, porque já algum tempo antes, uma imigrante da Lituânia, chamada Anne Wigmore, estava curando pessoas com sucos de grama. A história da Anne Wigmore é muito interessante. Ela é uma imigrante da Lituânia que foi para os Estados Unidos aos 16 anos, mas antes disso ela foi criada por sua avó, que era uma espécie de curandeira lá na Lituânia, onde ela curava feridos de guerra, feridos da Primeira Guerra Mundial, com ungüentos, com grama, com ervas e principalmente com o suco dessas gramas. A Anne Wigmore, nos Estados Unidos, como imigrante, num determinado momento de sua vida, ela desenvolveu uma gangrena. Então ela se lembrou que a sua avó curava gangrenas dos soldados com grama e fez a mesma coisa para si mesma. E acabou que ela realmente se curou dessa gangrena em ambas as pernas e foi algo inusitado para os médicos da época. Ela então resolveu se dedicar completamente a esse assunto e acabou um pouco mais adiante criando um instituto que hoje se chama Instituto Hipócrates, nos Estados Unidos. Bom, por esse tempo o Dr. Gabriel se interessou por isso, porque era uma maneira nova da medicina se reportar ao doente e foi estudar por que é que o suco das gramas podiam curar as pessoas. Eu não vou entrar em detalhes sobre todo esse procedimento científico, mas o que eu posso dizer é que o Dr. Gabriel é hoje considerado um dos papas da alimentação viva. Ele é chamado o guru do jejum, o guru da desintoxicação. Porque desde lá atrás, nos anos 60, foi se descobrindo que os sucos das gramas têm propriedades de desintoxicação e de condução de oxigênio às células. Hoje sabemos que o suco mais apropriado é o suco da grama do trigo, que é 96% semelhante à molécula da hemoglobina. A única diferença entre a molécula verdinha da clorofila e a molécula vermelhinha da hemoglobina é um elemento, que a clorofila tem magnésio e a hemoglobina tem ferro, por isso que elas têm cores diferentes. Então, quando a pessoa toma os sucos das gramas e principalmente da grama do trigo, ela, teoricamente, entre aspas, faz como se fosse uma transfusão de sangue. Ela leva oxigênio, ela desintoxica as células e dessa maneira promove a saúde. Muitas gramas são curativas. A Anne Wigmore falava não apenas da grama do trigo, mas de outras gramas de cereais. Outra coisa que esses médicos foram descobrindo é que quando a pessoa toma esses sucos e quando ela se alimenta de alimentos vivos, ou seja, vegetais que não foram aquecidos a uma temperatura superior a 42 graus, ela modifica o pH do seu organismo. E o pH, que pela alimentação contemporânea tende a ser ácido, vai se tornando mais alcalino. Isso é muito interessante, porque a gente pode entender que o que faz a doença é um elemento externo. E muita gente hoje realmente acredita nisso. A medicina contemporânea vê o nosso problema como algo que está fora e que invade o nosso corpo, como uma bactéria, vírus, parasitas, algo de fora para dentro. Mas a medicina holística, ela vê que a questão é de dentro para fora. Se você tem um ambiente que é propício à proliferação de vírus e de bactérias, eles vão se multiplicar e vão ter um ambiente onde eles podem fazer ali o seu habitat, a sua casinha. No entanto, se o ambiente não é propício para ele, ele não vai conseguir viver ali. Essa é a situação do pH. Então, se você tem um pântano
O que é natural que prolifere num pântano? Muitos tipos de vida, mas ali certamente vai ter pernilongos, vai ter vermes, coisas típicas do pântano. Mas se você tiver um laguinho de águas cristalinas, que ambiente que vai ter ali? Que tipo de animais? Você vai ter o peixinho, a borboleta e o passarinho, não é? Assim é o nosso ambiente interno. Então, uma outra base do alimento vivo, dos quais o Dr. Gabriel é um desses papas, um desses pesquisadores, é a questão do pH e da alcalinização do terreno do seu corpo, que vai tornar esse terreno bom para aquilo que é bom para você. Então, eu falei um pouquinho aí da clorofila, um pouquinho da situação do pH, e uma outra base do alimento vivo é a questão da enzima. Um dos papas conhecedores de enzimas do mundo é contemporâneo de Anne Wigmore. Ele se chama Dr. Viktoras Kulvinskas e ele é um profundo conhecedor de enzimas. Dr. Kulvinskas diz que todos nós nos tornamos deficientes em enzimas em algum momento da nossa vida. Eu mesma me vi deficiente de enzimas quando eu tinha 25, 26 anos, porque a minha digestão ficou diferente. Eu tinha um pouco de dificuldade de digestão, eu fazia gases, eu tinha uma digestão mais difícil do que quando eu era mais jovem. Então, um dia perguntaram para o Dr. Kulvinskas, quanto que eu tenho que repor de enzimas no meu organismo? E ele respondeu assim, o quanto o seu bolso conseguir comprar. O que significa? Ele vê a enzima como a eletricidade do seu corpo, como aquilo que faz tudo funcionar. E quanto mais você tiver esse reservatório de enzimas preenchido, melhor o seu corpo vai funcionar. Quando você se alimenta do alimento vivo, você está consumindo todas as enzimas vivas do alimento e você não gasta as suas. Por essa razão, ele é facilmente digerível e você tem mais vitalidade. Por isso ele se chama alimento vivo. Você tem mais disposição, mais vitalidade, até mesmo para resolver problemas de saúde que estão acontecendo no seu corpo. Essas três são as bases científicas do alimento vivo. A questão das enzimas, a questão do pH e a clorofila. Dr. Gabriel Cousens se aprofundou nesse conhecimento e hoje ele é autor de artigos científicos e de pesquisas extensas a este respeito. Vocês todos podem buscar Google, internet, artigos científicos, Dr. Gabriel Cousens, sobre o alimento vivo. Shalom.